Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Jesus desceu então a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. O Senhor não abandonou a Judéia, nem movido por indignação, nem ofendido pela sua ofensa. Esquecendo-se da injúria, lembra-se da clemência, e ora ensinando, ora curando, abranda o coração do povo infiel. Por isso é dito: Jesus desceu então a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava-os aos sábados. São Cirilo. Embora soubesse que eram desobedientes e duros de coração, visita-os assim como o bom médico se empenha em curar aqueles que lutam contra uma doença mortal. Ensinava com coragem nas sinagogas, conforme o que é dito: Não tenho falado às ocultas em algum lugar tenebroso. Também era aos sábados que disputava com eles, porque era quando descansavam. Admiraram-se da grandeza de sua doutrina, de sua virtude e do seu poder. Por isso segue: Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade, isto é, não com frouxidão, mas imperiosamente, incitando-os a buscar a salvação. Os judeus pensavam que Cristo era um dos santos ou dos profetas. Para que formassem uma opinião maior a seu respeito, ultrapassa a medida dos profetas. Não dizia: Assim diz o Senhor, como os profetas costumavam dizer, mas, sendo o Senhor da lei, professava coisas que estavam acima da lei, passando da letra à verdade, das figuras ao entendimento espiritual. São Beda. A palavra do professor tem poder quando ele pratica aquilo que ensina. Com efeito, quem desmente o que ensina por seus atos é desprezado. São Cirilo. Apropriadamente, pois, o Senhor mistura muitas vezes ao seu ensinamento as obras prodigiosas, instiga pela exibição de sinais aqueles cuja razão não os dispõe ao conhecimento. Por isso segue: Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro. Santo Ambrósio. Que as obras da medicina divina tenham começado em dia de sábado, significa que a nova criatura começa onde a antiga criatura cessa, mostrando assim, desde o princípio, que o Filho de Deus não está sob a lei, mas sobre a lei. Começou oportunamente em um dia de sábado, para mostrar que é o Criador. Prossegue a obra que havia começado, assim como o construtor que, a fim de reconstruir uma casa, não começa a desfazer a antiga pelos fundamentos, mas pelo topo, de modo que, primeiro, põe a mão onde havia concluído a obra.
Por isso, começa das coisas menores para chegar às maiores. Também os homens, pelo verbo de Deus, podem expulsar demônios, mas somente Deus pode ordenar aos mortos que ressuscitem. São Cirilo. Os judeus caluniavam a glória de Cristo, dizendo: Este não lança fora os demônios, senão por virtude de Belzebu, príncipe dos demônios. Afastando essa acusação, os demônios, quando enfrentavam seu poder invencível, não suportando a presença da divindade, soltavam gritos selvagens. Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? São Beda, como se dissesse: Deixa de atormentar-me, ó tu, que não tens nenhuma cumplicidade com a nossa perfídia. Santo Ambrósio. Não deve causar espanto que seja o diabo, neste livro, o primeiro a dizer o nome de Jesus de Nazaré. Cristo não recebeu dele o nome que o anjo trouxe do céu para a Virgem, mas tal é a insolência do diabo que este o usa pela primeira vez entre os homens, usurpando-o, a fim de provocar o terror diante do seu poder. Por isso segue: Sei quem tu és, o Santo de Deus. Santo Atanásio. Não chamava Santo de Deus porque fosse como os demais santos, mas por ser santo de maneira única, com acréscimo do artigo definido. Com efeito, ele é santo por natureza, e todos os demais são chamados santos por participarem da sua santidade. Contudo, tampouco dizia isso por saber realmente, mas por fingir saber. São Cirilo. Os demônios pensaram que, desse modo, ele deixaria de contrariá-los por amor à vanglória, retribuindo favor com favor. São João Crisóstomo. O demônio quis também perturbar a ordem das coisas, usurpando a dignidade dos apóstolos e induzindo muitos a lhes obedecerem. Santo Atanásio. Embora o demônio confessasse a verdade, Cristo coibia-lhe a fala, para que não divulgasse a verdade misturada com a sua iniquidade, bem como para que nos habituássemos a não dar atenção a outros semelhantes, ainda que falem coisas verdadeiras. Com efeito, é abominável que, dispondo da Escritura divina, deixemo-nos instruir pelo diabo. Por isso segue: Cala-te e sai dele. São Beda. Por permissão divina, o possuído é lançado no meio de todos para que, com a manifestação do poder do Salvador, muitos sejam convidados ao caminho da salvação. Por isso segue: E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. Isso parece contrário ao que é dito por Marcos. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e dando um grande grito, saiu dele. A não ser que entendamos que, com as palavras agitando-o violentamente, Marcos diga o mesmo que Lucas com lançado por terra no meio de todos. Por isso, quando segue, sem lhe fazer nenhum mal, deve-se entender que o movimento dos membros e o abalo sofrido não lhe fizeram dano, como costuma acontecer quando os demônios saem de alguém, deixando-o com os membros amputados ou arrancados. Pois segue: O espanto apossou-se de todos, e falavam entre si: Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. Teofilacto Diócrida. Como se dissessem: Que autoridade é essa que ordena aos demônios que saiam e estes saem? São Beda. Os homens santos podem expulsar os demônios pela palavra de Deus, mas a própria palavra de Deus realiza prodígios por seu próprio poder. Santo Ambrósio. Em sentido místico, o homem na sinagoga, possuído pelo espírito imundo, é o povo judeu, que, enredado nos laços do diabo, maculava uma pureza corporal fingida com a imundície interior de sua alma. Tinha um espírito verdadeiramente imundo, porque perdera o Espírito Santo. Com efeito, o diabo entrou no lugar de que Cristo saiu. Teofilacto Diócrida. Deve-se saber que ainda hoje muitos são possessos, a saber, aqueles que cumprem os desejos dos demônios, como os furiosos, que possuem o demônio da ira, e assim por diante. O Senhor, porém, vem à sinagoga, quando a alma do homem está recolhida, e diz então ao demônio que nela habita: Cala-te, e lançando-o imediatamente no meio, este sai. Com efeito,
Não condiz com o homem estar sempre tomado de ira, o que é próprio das bestas, nem se achar sempre sem ira, pois isso é ser indolente. É preciso andar pelo caminho do meio, tendo ira contra as coisas más. E assim o homem é lançado no meio quando o espírito imundo sai dele. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.